Agora avançamos para a centralidade do Sequel, a norte de Luanda, no município de Cacoaco. Essa centralidade recebeu os seus primeiros habitantes há cerca de 3 anos. De lá para cá, a polícia tem estado a desenvolver uma ação de policiamento de proximidade com vista a prevenir o cometimento de crimes, o que tem estado a resultar. Mas recentemente aconteceu um episódio, no mínimo, dramático. Um homem abordou 3 jovens à saída de uma festa. Do nada, ameaçou matar um deles e o drama é que realmente acabou por consumar o ato. Veja a reportagem do André Zagi. Cidade do Sequel. A cidade do Sequel é um investimento do Executivo para resolver o problema do déficit habitacional existente no país. Aqui, os primeiros moradores começaram a chegar há 3 anos mais ou menos. Ruas asfaltadas e devidamente iluminadas e uma presença forte da Polícia Nacional são fatores que não permitem que os marginais façam das suas neste que é um dos lugares mais desejados das centralidades para se viver. Meios e homens estão mobilizados para garantir a segurança das pessoas e dos seus bens. Não obstante a todo este esforço da corporação e a colaboração dos cidadãos, um crime chocou os moradores. Vander Veloso dos Santos Raposo foi assassinado na madrugada do dia 22 de julho. O rapaz de 22 anos ainda vivia a euforia da comemoração do aniversário de 18 anos da sua irmã. Por volta das 2 da manhã, tivemos que levar alguém, um nosso amigo, tivemos que levar para o bloco 5. Saímos daqui, fomos para o bloco 5, ele pegou, subiu, acho que durante 1 minuto e meio chega um jovem com uma carrinha branca, para e desce pura e simplesmente, apoia-se no retrovisor e perguntam quem são vocês. Exato, nós respondemos. Perguntam o que é que estão aqui a fazer, também respondemos. Onde é que vivem, respondemos. Pura e simplesmente ele disse que aqui vai morrer alguém e vai para o carro, tira uma AK e nós nos metemos em fuga. Ele insatisfeito, volta novamente para o carro, liga o carro para nos dar corrida com o carro, entra nos passeios aqui onde não se passa. Vander era um excelente rapaz, não é por ser meu filho, mas era um excelente rapaz. Se quiserem provas maiores, é só ir ao colégio dele, porque era um excelente, dava-se com muita gente, não era menino de briga, não bebia, não fumava, até inclusive hoje a juventude de hoje gosta de discoteca, gosta de festa. Ele dispensava discoteca, dispensava até festas familiares que eu convidava para ir, e ele disse: não, pai, vai com a mamãe, eu fico em casa. Ficava com a irmã, eu tenho uma filha de 5 anos e preferia ficar em casa. Os amigos e a irmã que estiveram com ele no fatídico dia não querem ser identificados. Contam a brutalidade da ação do criminoso e mostram as marcas da agressão. Eu cheguei e perguntei-lhe o que estava a passar. Não sei se aquela pergunta caiu-lhe mal. Ele veio logo para cima de mim, começou a me bater. Eu estou com hematomas aqui, do lado e na perna. Estou com hematomas, ele começou a me bater. É quando a Elivandra vem, ele pega e ele tenta espetar com a faca no pescoço da Elivandra. É até porque ela tem manchas aqui. Depois o Delcio aparece, o Yanni diz ao Delcio para me tirar daí rápido.
ele espeta com a faca no Délcio, depois o Yanni vai, empurra ele empurra. Afinal, já estava a espetar com a faca no Yanni, ele já estava a levar um monte de golpes. E o Mauro, quando viu o Yanni naquela situação, foi também ajudar o Yanni e ele também fez o mesmo com o Mauro. Nós quando chegamos, quando a Loura aproximou-se dele, a reação do irmão dela, do Delcio e da amiga, foi muito rápida. Foi ele puxou, eles três foram para lá e, por exemplo, a picada dele, pronto, né? A facada dele, nós só percebemos, eu pelo menos só percebi tempo depois. Do meu irmão eu só percebi quando ele caiu, a mim eu só percebi quando ele caiu. Porque acho que no meio daquela situação... Exatamente, foi isso que aconteceu. Imediatamente, o caso se tornou público na cidade e ecoou nas redes sociais. Vander era segundo filho de 5 irmãos, estudante finalista do ensino secundário. Colegas, familiares e amigos repudiam o ato e solidarizam-se com os familiares da vítima. O acusado é identificado apenas como Shaolin e tem 25 anos. Não escapou das algemas da polícia, pois foi detido minutos depois de ter cometido o homicídio. Segundo apuramos, Shaolin já esteve preso por cometer um homicídio. Isso não pode ficar impune. Se esse rapaz já fez a primeira, fez a segunda, isso, se continuar a deixar-nos andar, ele vai fazer mais vítimas na outra família, como fez a nós. E eu quero que isso, a justiça tem que prevalecer. Tem que existir para ver se acaba com essa situação. E não só. Ele diz que tem, as pessoas dizem que ele tem um padrasto que é polícia. Então, se o padrasto é polícia, então o padrasto é que tem tirado sempre da cadeia. Primeiro homicídio, tirou-lhe da cadeia. O segundo homicídio, tirou-lhe da cadeia. Esse terceiro, já tem informação que ele está constantemente na DPIC, para ver se consegue tirar o rapaz. Afinal de contas, em que país nós andamos? Um assunto dramático, realmente difícil de comentar. Como é que é possível? Pergunto ao Dr. Alcântara Costa, um homem que depara-se com 3 jovens à saída de uma festa e diz: apetece matar um de vocês, e de repente sai-lhe digamos, a aplicar golpes e acabou por matar uma pessoa. Fica-nos bastante difícil traçarmos aqui argumentários que vão de encontro com a situação real, mas aquilo que a ciência nos ensina a explicar, e recorrendo às teorias da psiquiatria, poderíamos aqui entender que este rapaz possivelmente tem problemas de transtorno de impulsividade. Agora, na verdade, este transtorno de impulsividade deverá ser extraído com bastante solidez se formos fazer um exame psiquiátrico forense. Exatamente. Importante também aqui será saber... É um exame muito difícil de fazer? Não. Entre nós aqui temos ali a psiquiatria, onde se pode fazer exames com ressonâncias magnéticas e também as tomografias computarizadas de crânio, mas partindo sempre por... São exames que dá para fazer em Angola já? Sim, sim. Partindo sempre por um exame de entrevista psicológica para o psicólogo, recorrendo às técnicas de observação e da entrevista, poder, de certa forma, deduzir o mal que o indivíduo sofre. Quais são os sintomas? Bom, os sintomas, por exemplo... Tem linearidade no discurso? Na entrevista, o indivíduo, do ponto de vista da linguagem, porque há transtornos de linguagem. Do ponto de vista da linguagem, o psicólogo poderia dar conta, no decorrer da conversa, se o rapaz tem problemas, por exemplo, de logorreia linguística, ou então tem problemas de distrair gramatical, logorreia, logorreia linguística, ou de distria vocabular ou gramatical, até também sintática. Exato. São todos elementos que, por exemplo, se lhe fizer uma pergunta, em que ano nasceste? E ele, por exemplo, diz que não, eu nasci no AMBO,
e tenho 20 anos, está a responder à pergunta do entrevistador uma implicatura, porque não é esta a resposta. A partir dali, o especialista começa a desenhar, exatamente, faz uma leitura para saber se ali existem alguns problemas. É um indivíduo desencontrado no raciocínio. Exatamente, mas há ainda um outro elemento. Este indivíduo, acredito, que tem a capacidade de conação, ou capacidade cognitiva e a capacidade volitiva perturbada. É preciso recorrer também aos postulados daquilo que acontece na família, o histórico familiar, o histórico do meio ambiente onde o indivíduo vive, para saber, na verdade, o que é que se passa. Só ali poderíamos perceber. Muito obrigado, Dr. Alcântara Costa, por estas explicações muito pertinentes. Doutor, vamos passar agora para a avaliação jurídico-penal, Dr. Bilingo. Isto é um crime também hediondo que, naturalmente, assume uma caracterização muito mais grave, segundo o nosso direito penal. Exatamente, com certeza. Primeiro, dizer que é uma situação, um homicídio nunca é uma situação normal. Exato. E depois, cometido nos termos em que vem descrito, mais anormal ainda se torna. Portanto, nós tivemos aqui, foi-nos narrada uma situação de um homicídio que, à luz do artigo 351 do Código Penal angolano, configura um homicídio agravado, ou seja, um homicídio qualificado. É qualificado por quê? Porque, à luz do número 1 do artigo citado, sempre que haja premeditação à prática do homicídio, temos uma qualificação. Portanto, é um homicídio bastante qualificado e acarreta uma moldura penal nunca inferior a 20 anos e não superior aos 24 anos. Muito bem. O porta-voz do Comando Provincial da Polícia Nacional deverá ter, naturalmente, elementos, mas a minha pergunta vai no seguinte. O policiamento de proximidade está em desenvolvimento e tem tido sucesso nas centralidades, e o Sequel é um caso. Mas este acontecimento vem, de facto, desafiar a tranquilidade da municipalidade. Como é que a polícia se começa a preparar para fazer face a estes? Bom, quando estamos diante de um homicídio, portanto, é o bem maior que foi ceifado. Portanto, um homicídio é sempre um crime que mexe com a sociedade, mas pela frequência de homicídios, que no fundo também são a tipologia criminal que mede o nível de segurança das cidades e dos países, portanto, pela pouca frequência de homicídios naquela localidade, não podemos já dizer que vem desafiar, digamos, aquilo que é o sistema de segurança da cidade do Sequel. É um caso que deve ser encarado na perspectiva isolada, um acontecimento fortuito. Mas deve ser tido em conta, de agora em diante, na forma como a polícia da cidade do Sequel vai lidar com a segurança pública naquela zona. Portanto, não temos histórico de homicídios naquela zona. Estamos a falar de um indivíduo que é conhecido da polícia já. Se partirmos do princípio de que, e se for verdade, que ele tenha sido já anteriormente detido por homicídio. Isso não é mais do que uma circunstância agravante na avaliação que o juiz terá. Eu gostaria era de ater-me aqui a um facto que foi reportado, creio que seja pelo pai da vítima, que fazia menção ao facto de o presumível autor ter um parente policial. Portanto, isso não tem qualquer influência sobre o processo. Claro. Portanto, passa-se uma falsa imagem de que os efetivos da polícia têm superpoderes ou têm uma super capacidade de intervenção no curso normal dos processos. Portanto, não é uma circunstância, não é uma circunstância atenuante e não há esse poder. Portanto, estando a ser instaurado o processo, portanto, estando como agora está na fase de instrução processual, tal como foi referido pela peça, o presumível autor está detido. A comprovar-se, portanto, a autoria ou os factos da forma como foram narrados, o facto de ter um parente policial não tem qualquer influência e não pode exercer qualquer pressão sobre o magistrado do Ministério Público ou sobre o juiz para o julgamento do caso. Portanto, essa é uma falsa ideia. As pessoas têm a ideia de que quando alguém tem um parente policial tem superpoderes para interferir no processo. Portanto, é preciso que essa ideia seja dissipada. Exatamente. Dr. Pedro Castro Maria, muito cirurgicamente, o seu comentário. Ceifou-se o bem maior da humanidade que é a própria vida. Nesse caso, trata-se eventualmente de alguém que, como descreveu o Dr. Alcântara, que poderá ter algum desequilíbrio do ponto de vista psíquico, emocional, enfim,
isso se calhar escapa àquelas medidas que os próprios membros da comunidade deverão, em concertação, tomar. De alguma forma, está na hora, se calhar, pela sucessão de homicídios que vamos tendo, fazer-se um estudo sobre isso, para medirmos a pulsação e se tomarem medidas, porque eventualmente haverão muitos psicopatas aí soltos a andar, deviam estar na psiquiatria ou em outros estabelecimentos apropriados para lá receberem o tratamento que devem receber, para que as nossas vidas não fiquem em risco. De resto, que o policiamento de proximidade efetivamente funcione e que também nessas centralidades que temos, não é, as pessoas possam agir como comunidade mesmo, no sentido de, em conjunto, encontrarem medidas concertadas para a sua própria segurança. Muito bem.